Gênesis, capítulo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Essas poucas palavras registradas aqui no livro de Gênesis enfatizam que Noé vivia pela fé. E não foi à toa que o seu nome apareceu e aparece na galeria dos heróis da fé. Mas essas poucas palavras não conseguem revelar o tamanho esforço e o grande investimento envolvido na obra que Noé teve que desenvolver. Noé deve ter trabalhado muitos anos para cortar toda aquela quantidade de madeira necessária para a construção da arca. E não foi apenas cortar a madeira. Noé teve o trabalho de pranchar, ou de cortar em prancha, de fazer tábuas, aqueles tabuões de madeira, para que pudesse montar a arca. Noé teve que criar toda uma estrutura de madeira, para que nessa estrutura as madeiras mais finas pudessem ser pregadas. E não apenas isso, o transporte de todo esse material, da onde ele tirou, até o local onde essa arca teria que ser construída, lá no monte. E ainda assim, Noé teve que também investir, não apenas o tempo, mas certamente investir alguns valores seus, valores de troca, valores financeiros, para que ele pudesse conseguir todo o material. Ele teve que passar betume na arca para que ela não vazasse, a água não entrasse, não invadisse. Era necessário que fosse algo seguro. E não se tinha tecnologia para isso na época de Noé. Não se tinha nem mesmo tecnologia para se fazer. Hoje você vai na madeireira comprar uma madeira e ele pergunta: é para aparelhar? O que seria aparelhar uma madeira nas condições de Noé? E a gente fica pensando hoje com tanto maquinário, com tanta tecnologia, ainda assim às vezes a gente acha que a coisa não está perfeita. Mas Noé precisava fazer a coisa perfeita. E aí o texto diz: fez Noé, tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Eu quero tirar, meus irmãos, algumas lições desse texto, lições da arca de Noé para a nossa família. E a primeira lição que a gente pode tirar aqui é a lição do aprendizado. Os versículos 1 a 3, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim. Noé e sua família tiveram que aprender muitas coisas novas para juntos construírem aquele grande barco. Gênesis 6, do 14 a 16, a gente vê o capítulo anterior, a gente lê: faze uma arca de tábuas de cipreste. Não era qualquer madeira, era madeira de cipreste.
Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então não era apenas um barco pouco, vazio. Não, ela tinha separações, tinha compartimentos, tinha setores, tinha salas, tinha currais. Deste modo a farás. De 300 côvados será o compartimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Ainda tinha isso. A arca tinha três andares, 3 pavimentos. E dentro desses pavimentos não era tudo aberto, não era um vão livre. Não, eram feitos setores, compartimentos, salas, currais, para que se pudesse colocar todos os animais que Deus certamente ainda haveria de encaminhar para Noé. Pois bem, queridos, sem tecnologia, sem aparelhamento, sem maquinário, eles tiveram que aprender, não apenas Noé, mas a sua família. Imagino que a sua mulher, os seus filhos, tiveram que se submeter a um novo aprendizado. Certamente esse aprendizado foi útil para os seus relacionamentos familiares. Porque eu fico imaginando quantas controvérsias podem ter surgido. É assim, é desse jeito, não é desse jeito, mas ainda as críticas, que as pessoas chamavam Noé de maluco. Que doideira é essa que vai chover 40 dias? Que Senhor é esse, que Deus é esse que vai destruir a humanidade? Mas Noé precisou, junto com a sua família, desenvolver esse aprendizado. Aprender a viver em família numa situação totalmente adversa, totalmente nova, totalmente sem recursos, mas eles tiveram que aprender. A segunda coisa que a gente observa aqui no versículo 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Queridos, pensa comigo. A família de Noé precisou, depois de todo aquele período de construção da arca, depois de todo aquele período de cortar madeira, transportar madeira, aparelhar a madeira, preparar a madeira e construir e montar a estrutura, e pregar e passar o betume por dentro e por fora. Está pronto. Ok. Aí Deus diz, ainda faltam 7 dias. Vamos exercitar a paciência. Vamos esperar a chuva chegar. São 7 dias, mas a gente vai ficar parado durante esses 7 dias? Não. Tudo isso foi uma lição de paciência para a família de Noé. Do mesmo modo que a gente precisa aprender a esperar o tempo de cada coisa, o tempo de cada pessoa, para que os nossos relacionamentos sejam sadios. Então, para que a gente tenha um relacionamento sadio, é preciso haver aprendizado, é preciso haver paciência. E aí a gente vai ver no versículo 5 uma terceira lição que a gente tira para a nossa vida, para a nossa família. Versículo 5 vai dizer o seguinte: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenou. Sabe o que isso quer dizer? Obediência. A obediência de Noé se destaca porque ele recebeu uma ordem de fazer algo diferente de tudo que se conhecia na época. Versículo 22, que vai dizer quando Deus deu a ordem a Noé, versículo 22 também diz, assim fez Noé, consoante tudo Deus, o que Deus lhe ordenou. Então, queridos, fez tudo como o Senhor havia ordenado. Isso é obediência. Por isso ele foi escolhido por Deus.
porque era um homem obediente à palavra do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para um novo tempo. Ele foi escolhido por Deus para um tempo de restauração da raça humana. Então, quando estiveram na arca, a família de Noé passou por lições de aprendizado, passou por lições de obediência, passou por lições de paciência e obediência ao Senhor. Que nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nós possamos aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor. Que nós possamos exercitar a paciência dentro dos nossos relacionamentos. E que nós possamos aprender a obedecer ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor e tudo fazermos segundo o Senhor nos tem ordenado na sua palavra. Amém?